Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a hora que cada um vai acabar vendo a nossa aula desta semana, né? Peço desculpa aí que já era para ter postado ontem, mas a coisa anda muito corrida por aqui e não tive tempo de fazer domingo, e dia de semana para mim é mais complicado. Mas vamos fazê-lo assim mesmo. Antes de a gente começar a aula, só quero fazer um agradecimento a todo mundo que tem colaborado com a nossa vaquinha ali, com a nossa campanha. Aqueles que não puderam colaborar, mas estão repassando a outras pessoas também, né? Peço que continuem repassando a outras pessoas, né? E que a gente já conseguiu ajudar mais de 50 pessoas, mas o intuito da gente é continuar ajudando dentro da medida do possível, né? Então, quem puder colaborar, ou quem puder, né, compartilhar a vaquinha pelo WhatsApp, nos grupos que vocês participam, né? Sempre tem alguém, às vezes, que tem vontade de ajudar e não sabe como, né? Então, mais uma vez frisando só que a gente entrega diretamente os produtos para as famílias, né? Tem muitas pessoas sempre que me perguntam isso, de que maneira que a gente ajuda. A gente ajuda diretamente as famílias, né? Procura saber onde tem as famílias com necessidade, vai até lá e leva o auxílio, né? De várias maneiras, né? Seja com comida, com leite, com roupa, com fralda, às vezes pagando a conta de água e de luz para não ser cortada, enfim, de várias maneiras, né? Coisas que a gente sempre precisa e o pessoal continua precisando é leite, principalmente, né? E todas as famílias que a gente tem ajudado têm filhos, e normalmente bastante filhos, então leite é uma coisa que vai muito. Então isso é uma coisa que, se vocês souberem, né, de alguém que queira ajudar, às vezes que não quer dar em dinheiro, o leite é uma coisa sempre muito bem-vinda, tá? Mas vamos à nossa aula de hoje. Emissões dos espíritos, né? É uma aula bastante interessante, né? E até vai de encontro um pouco sobre o que a gente tem vivenciado, né? Agora, todas essas tribulações. Eu até vou fazer um vídeo essa semana para responder alguns amigos que têm me pedido, e depois vou postar aqui também, quem tiver interesse de olhar, falando um pouquinho sobre o karma, né? A lei de causa e efeito, que as pessoas muitas vezes, até mesmo dentro da casa espírita, ainda não entendem, né? Qual é a função, né, do espírito, né? Seja ele reencarnado ou não. Confundem muitas vezes as coisas ainda, né? Vamos começar com os subsídios, né? Nós vamos dividir também em 2 ou 3 vídeos, né? Para o assunto ficar mais claro, mais fácil de ser entendido, né? Os subsídios nos tratam, né? Mais ou menos qual a função dos espíritos, como diz o título do texto, né? As ocupações e a missão dos espíritos. Então a gente sabe que os espíritos superiores são aqueles que dirigem, né, o planeta e o universo, obviamente que através da sustentação de Deus, né? Mas como diz aqui no texto, eles são os ministros, são eles que executam normalmente as obras, né? Alguns livros até falam, né, até o Haroldo fala sobre essa questão dos ministros, quando seriam, né, de Jesus e etc, né? Quem tiver mais interesse, tem um vídeo aí na internet do Haroldo falando sobre essa questão. Os espíritos superiores, por mais que não pareça, mas eles também têm a sua função, sejam encarnados ou desencarnados, né? A gente sabe que nada no universo é à toa, é ao acaso. Jesus foi muito claro no Evangelho quando ele falou ainda que o escândalo ainda era necessário, mas ai daquele que cometesse o escândalo, né? Então a gente sabe que mesmo dentro da lei de causa e efeito, muitas vezes acontece uma coisa que nós entendemos como ruim, né? Mas ele é um ajuste, né, do nosso passado, ou mesmo do nosso presente, um ajuste muitas vezes que nós precisamos regularizar as nossas energias, né? Como muitas vezes a gente já citou os pontos negros que muitas vezes a gente traz no nosso espírito, nosso perispírito de vidas passadas, ou mesmo dessas, né, que a gente foi angariando durante a nossa encarnação. Então, muitas vezes, né, os espíritos inferiores são utilizados por Deus para isso. Não que Deus coloque o espírito, né, para fazer o mal,
Mas Deus se utiliza daquele mal que aquele espírito fez para uma coisa boa, né? Para que não fosse em vão aquela maldade que ele cometeu, né? Tem sempre o exemplo clássico, né, do Chico falando sobre a questão do roubo, né? Que um amigo se apresentou reclamando que tinha sido assaltado e o Chico pediu para que ele agradecesse, porque ele estava devolvendo aquilo que ele tinha usurpado em outras vidas de outras pessoas, estava quitando um débito naquele momento. Então ali deixa claro a função também dos espíritos inferiores, no caso encarnados, né? Mas espíritos inferiores que ainda estão cometendo assaltos, né? Então um ato ruim, mas que Deus transformou ainda numa coisa boa, porque uma pessoa acabou, né, se livrando de uma carga pesada do passado, quitando um débito, né, melhorando, né, a sua energia, porque está mais leve, mais limpo para seguir o seu caminho. Então todos os espíritos têm suas funções, até mesmo os espíritos inferiores, né? A ocupação dos espíritos são incessantes, né? A gente não tem muito assim como definir, né, qual é a sensação de um espírito regular, né? Por exemplo, um habitante do nosso lar, né? Qual é a sensação que ele tem de leveza, né, e de melhora nas suas percepções, né? Por exemplo, no trabalho. A gente sabe que lá eles trabalham, que eles estudam, mas qual exatamente o tipo de trabalho nós não temos como medir, né? É impossível a gente medir isso bem certo, por quê? Porque nós, vamos dizer, eu, Juliano, tenho uma determinada capacidade para fazer determinada coisa, mas a carga que o corpo físico exerce sobre a gente, ela nos trava muito, nos impede de realizar determinadas coisas com mais facilidade, porque vai entrar aí também, os meus vícios são acentuados, né? Por exemplo, no mundo espiritual, eu hoje aqui na Terra tenho um problema com a comida, sou viciado em comida. No mundo espiritual isso vai ser muito mais difícil de ter, ou vai ser mais fácil de eu controlar, né? Porque eu não vou ter essa tentação das sensações físicas, né, de comer alguma coisa e etc, né? Então, nós não temos como medir exatamente essas sensações, mas as ocupações dos espíritos são incessantes, né? Não tem ninguém sem fazer nada. E mesmo quando há um grupo de espíritos que fica durante um período, né, entre aspas, sem fazer nada, fica parado, vamos dizer assim, mas em algum momento ele vai ter que voltar ao trilho normal. Ele mesmo vai se dar conta que aquele limbo, aquela ociosidade que ele está passando não é produtivo, né? Vocês imaginam aí permanecer 100, 200, 300 anos, mesmo que seja numa colônia espiritual, como o nosso lar, sem fazer nada, sem estudar, sem trabalhar, sem nada, né? Que tédio a vida vai se tornar, né? E a gente sabe que a vida aqui dura 50, 70, 80 anos. No mundo espiritual não tem tempo. Pode durar 1000 esse tédio, né? Até tem um exemplo também no filme do Nosso Lar, do André Luiz. Tinha uma moça, justamente uma senhora, né? Que ela ia lá, estava indo junto com o André Luiz. E ela queria ajudar os filhos, mas ela não queria fazer nada. Ela não praticava nada, não ajudava em nada. Não trabalhava, não produzia, né? Então ela não tinha os bônus horas. Então, além de não ter os benefícios do trabalho, que são os mesmos benefícios, por exemplo, que a gente tem aqui na Terra, né? Eu, por exemplo, sou representante, não sou mais, desculpa, sou vendedor. Então, eu adoro a minha profissão. Então, me custa essa profissão? Me custa, dá trabalho, né? Esforço físico, esforço mental, muito grande, tocar a minha empresa sozinho. Mas isso também me traz recompensas valiosas, né? Porque eu me sinto útil, porque eu evoluo, né? Não financeiramente apenas, mas como ser humano. E o trabalho, muitas vezes, ele tem o aspecto de ser uma grande base para nós nos sustentarmos diante das dificuldades, né? Quando você tem um problema grave, né? Se você tem um trabalho bom, um trabalho forte, ele se torna um alicerce para você conseguir enfrentar as outras dificuldades que você tem ao seu redor, né? Então a gente não para, a gente sempre está exercendo alguma atividade. E assim também é no mundo espiritual, né? No mundo espiritual também se exerce vários tipos de atividades e também vai se evoluindo exercendo esse tipo de atividades, né? Aqui ele também relata que em relação às coisas desse mundo pode ser que os espíritos se ocupam conformemente ao grau de elevação ou de inferioridade em que se achem, né? Então os espíritos superiores, né, meus irmãos, nós vamos até depois tratar isso ali na frente também,
eles se tratam de coisas positivas, de auxílio, né? Mesmo os trabalhadores voltados ao bem medianos, por exemplo, vamos dizer, os trabalhadores da nossa casa, do Centro Espírita Operários do Bem, eles estão se ocupando em ajudar, em auxiliar, em produzir, em trabalhar, né? A série do André Luiz tem uma série de livros falando sobre esses trabalhos do mundo espiritual, de socorro nos umbrais, né? Dentro das próprias colônias, né? Até o Silvio citou essa semana que ele ainda não imaginava que o nosso lar ficasse no umbral, né? Uma das coisas interessantes da gente olhar é que o nosso lar ainda tem câmaras de retificação, né? São lugares, entre aspas, ainda ruins, né? Que as pessoas estão em sofrimento, estão em loucura, estão em demência, né? Estão em processo de recuperação. Então, o mundo feliz, ele não vai ter mais isso, né? Ele não vai mais ter câmara de retificação numa colônia que seja de outro patamar, né? Que esteja fora do umbral, que esteja num patamar muito mais elevado. Porque quem tem a condição de ir para lá não pode ser aquele ainda que precisa da câmara de retificação, né? Então isso já demonstra ainda como o nosso lar, que para nós já é um lugar muito bom, mas ainda está muito longe de ser, entre aspas, o céu, né? De ser um lugar realmente sem problemas, vamos dizer assim, sem dificuldades, né? Então aqui ele relata que os espíritos superiores, ou mesmo como eu disse, os espíritos voltados ao bem, mesmo sejam medianos, estão voltados ao bem, fazendo bem. Os espíritos, quanto mais superiores, têm a sua capacidade, obviamente, aumentada, então eles têm capacidade para nos observar, né? Ver aquilo que a gente precisa e no nosso auxílio, né? Então, tanto questão física como nossas questões, muitas vezes, emocionais, enfim, eles têm uma visão muito mais apurada de tudo que nos acontece. E os espíritos inferiores já não, eles nos cercam muitas vezes ou por vingança, né? E principalmente por se cercam da gente porque eles ainda têm essa questão material muito forte neles. Então muitos deles se cercam da gente pelos nossos vícios, né? Pelos nossos gozos terrestres, né? Então pela comida, pelo álcool, pelo cigarro, pelo sexo, muitas vezes, né? Então quando a gente não está equilibrado, esses espíritos acabam se cercando da gente para, entre aspas, dividir esse prazer que a gente sente físico. Eles ainda precisam, né, dessa questão física. Também há muitos relatos nos livros do André Luiz, né, a respeito, por exemplo, do álcool, né, que os espíritos vampiros se encostam para absorver, né, aquela questão do álcool também, junto com o espírito encarnado, né. As missões dos espíritos têm por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens. São incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas, né? Então acho que aqui ele deixa bem claro, né, que a missão dos espíritos sempre tem que ser o bem, independente, né, se são espíritos superiores ou inferiores, né? Os espíritos inferiores ainda não se deram conta disso, né? Mas o destino de todos nós é fazer o bem, né? Não há como fugir disso, né? É claro que quanto mais adiantado o espírito, mais capacidade dele vai ser, a missão dele vai ser mais importante, vai ser maior. Quanto o espírito mais inferior ou menos adiantado, vai ser mais simples. Mas ele deixa bem claro que a nossa missão é fazer o bem. É para isso que todo mundo caminha, né? Lógico que uns mais rápidos e outros mais devagar, né? Mas esse é o nosso futuro. Depois continuamos com o ponto 1.